Fábio, vamos voltar um pouquinho àquele período de muita efervescência no Brasil, da Constituição, que a gente chama dela, o Ulisses a batizou como a cidadã, mas ela também é um marco no nacional desenvolvimentismo. É sempre bom que a gente lembra, e o Pedro Fonseca, seu professor, nos lembra isso muito, que o desenvolvimentismo virou meio que palavrão, né? E na boca dos radicais de direita virou neodesenvolvimentismo, como sendo uma coisa absolutamente pejorativa. O nacional, então, segundo Fábio Weber, numa entrevista fantástica que ele me deu para a minha tese de doutorado, falou: Arlindo, esquece negócio de nacional, viu? Esquece negócio de nacional. Eu estou falando de 1990, quando eu fiz o trabalho de campo. Onde é que foi que o Severo Gomes, os Midlin, os Bardella, tantos daquela década de 80, inclusive durante o governo militar, pensando com o Marcos Viana, forçando o Marcos Viana no BNDES a ter uma política nacional desenvolvimentista. Onde é que foi que isso se perdeu? Será que o Fernando Henrique, na sua tese de livre docência, que criticava tanto os capitalistas industriais, dizendo que eles facilmente foram cooptados pela mesma mentalidade do agrarismo, será que ele estava tão certo já? Será que tinha essa bola de cristal? Onde é que foi que a gente se perdeu? Onde é que o nacional desenvolvimentismo deu tão errado? Essa é uma boa pergunta. Eu vou ser sincero, eu não sou expert nisso. Posso dar a minha impressão, a minha análise em torno desse tema, né? Acho que o ponto de partida é o Fernando Henrique, lá no começo dos anos 60, na sua livre docência, é quando ele começa a criticar o ISEB, a posição do nacional desenvolvimentismo, mostrando que entre uma aliança com o capital estrangeiro e uma aliança com o Estado, as nossas elites empresariais se aliavam ao capital estrangeiro, né? Ou seja, isso foi uma identificação que ele fez ali, né? E ele, lá em 94, quando presidente, ele continuou acreditando nisso. Isso eu não vi nenhuma atitude mais de defesa do capital nacional na sua gestão, apenas a questão dos bancos ali, que é o Proera, alguma coisa, mas eu acho que daquele momento, sobre as edges lá do padrão Bretton Woods, ali no pós-guerra, nos anos 50, etc., a grande mudança que eu vejo com o câmbio flutuante depois da crise do petróleo de 73 e o fim de Bretton Woods, é a ascensão do neoliberalismo a nível internacional, onde a hegemonia do capital financeiro se propagou para todas as esferas do capital e a nossa elite local, com a abertura da conta capital, se internacionalizou. Ou seja, eu acredito até hoje que grande parte desse capital estrangeiro que vai e volta aí é de brasileiros mesmo, é da elite brasileira que vem e volta conforme os seus interesses e que, vamos dizer, ela está muito mais vinculada à lógica do capital internacional do que os interesses de desenvolvimento da economia local, a despeito de que eles sabem que um crescimento econômico da nossa economia pode gerar a eles lucros também aqui nessa acumulação. Então, aonde nós nos perdemos aí, de novo, é nessa transição aí do neoliberalismo lá fora. É quando os circuitos nacionais de acumulação se vinculam aos circuitos internacionais via essa hegemonia do capital financeiro. Mesmo sobre a égide do Clinton, e aí nós já saímos o Reagan, Thatcher, e entramos na terceira via aí do Clinton, lá na Inglaterra, né, o nosso contemporâneo lá também, que segue a mesma terceira via, né, que é a do Fernando Henrique. Né? Ou seja, então, assim, recentemente tem um texto do americano lá de Harvard, Danny Roderick,
que ele tem colocado essa dificuldade de você ter, ao mesmo tempo, autonomia, soberania e democracia, com a abertura da conta capital e com o neoliberalismo a nível internacional. Ou seja, até que ponto os raios de manobra, eu digo isso, o governo PT, qualquer governo, não, dançaram conforme a música, e a música era essa, ou seja, o que dá para fazer com esse ambiente internacional todo, vamos dizer, que nós conhecemos, que agora está em crise. Eu acho que agora, com a crise aí do corona, e mesmo de 2008 para cá, eu acho que se abre uma janela de oportunidades. E as maluquices do Trump, elas, de alguma maneira, começam a repensar a fase. E, infelizmente ou não, parece que nós vamos ter uma fase onde as estratégias locais, as estratégias nacionais, vão ter que ser colocadas com mais ênfase dentro do jogo. E isso abre um espaço para nós não pensarmos com aquele outro nacional desenvolvimentismo lá dos anos 50, mas o que dá, por exemplo, para reindustrializar, por exemplo, a partir o agronegócio, ele não é agricultura tradicional, que, vamos dizer, da setorial, das vantagens comparativas dos neoclássicos, e também não é um setor reacionário per se, que o setor da esquerda gosta de colocar. O agronegócio é fruto da industrialização pesada brasileira. O foco da minha tese de doutorado foi mostrar que como os elos da agricultura para frente e para trás se vinculavam à indústria, e vinculavam uma indústria pesada, ou seja, metal mecânica, a química, a ciência e a tecnologia, ou seja, agronegócio não é coisa de país de terceiro mundo, de país pobre, não é país africano. Isso é coisa dos Estados Unidos, de União Europeia, de Japão, que tem relações intersetoriais bastante solidificadas, onde grande parte do VA é gerado na indústria. Só que é uma indústria aqui no Brasil que só consegue incorporar 24% do PIB. E os outros 75%? Nós precisamos agregar coisas outras, e eu estou chamando isso de uma reindustrialização seletiva. Que setores, a essa altura do campeonato, lá professor Antônio Barros de Castro, poderiam complementar a estrutura de uma economia chinesa, ou eventualmente até mesmo uma economia americana, que, dado o nosso nível de desenvolvimento, nós poderíamos avançar essas estruturas produtivas na direção de uma economia de maior complexidade. Então, no fundo, eu acho que o país precisa de uma estratégia de desenvolvimento de reindustrialização seletiva, algumas complementares ao agronegócio, outras mais de fronteira, entrando naquilo que é a sua especialidade e a minha também, de como colocar ciência, tecnologia, sistemas locais de inovação dentro dessa estrutura produtiva que precisa ser agregar valor. Ou seja, como podemos agregar valor do que nós temos hoje na direção de uma economia de maior complexidade. Pois é, Fábio, e aí eu acho que a gente poderia também pensar, ou já que é o que nos cabe pensar, é que, para além do processo de acumulação via o agronegócio ou a agricultura de exportação, que pode também inovar bastante, tendo práticas menos agressivas ao meio ambiente, com menor concentração de renda, com menor concentração de terras, mas eu acho que abre uma possibilidade também muito boa para a gente tentar, afinal, fechar o hiato entre os que têm e os que não têm. Então, novas práticas, novas tecnologias para a inclusão social. Né? E aí eu vou chamar a atenção, principalmente para uma área que eu gostaria que você também compartilhasse conosco, que foi quando você também botou a mão na massa, coisa muito pouco comum, né, entre nós acadêmicos, botou a mão na massa na administração municipal. E você tem uma experiência naquilo que é considerada a ilha dos sonhos, que é Curitiba. Né? Então, como é que foi essa sua experiência?
Olha, eu acho que assim, duas coisas. A primeira é que ela era o final do ciclo da Dilma e o início da recessão. O ambiente macroeconômico nosso era assim, quando entramos em 2013, era ainda uma fase de grande expectativa e esperança em função da Copa do Mundo. Curitiba era uma das sedes ali e tinha um grande bloco de investimentos projetado para a cidade que deveriam ser cumpridos com deadline que era a data do início da Copa. Né? Curitiba, o campo aqui de futebol foi uma iniciativa privada, e tem críticas a fazer ao modelo, mas foi o estádio mais barato do Brasil que foi construído à época, e um estádio bastante moderno, que atende muito às demandas não só da Copa, atendeu da Copa, mas depois. E junto com eles, um conjunto de obras ainda do PAC, da presidente Dilma, que eram bastante substanciais em termos de dar o investimento necessário para que a economia crescesse. Foi dentro desse ambiente que nós acompanhamos aqui os dados do Diese, do desemprego, da PNAD. A economia curitibana funcionava, da metropolitana, pleno emprego. Um sonho de todo economista, e que, seguindo o modelo clássico do Lewis e de outros mais economistas clássicos, era a possibilidade, de fato, não só da inclusão, mas você começar uma melhoria de distribuição de renda à medida que o salário real de todos iriam crescer acima, acompanhando o aumento de produtividade. Então, foi um momento assim de grande crença, né? De grande... acreditávamos muito, né? Mas eu, que conhecia mais o agronegócio, já estava preocupado com a reversão cíclica das commodities lá fora. Para mim, essa variável, muito pouco estudada aqui no Brasil, tanto a esquerda quanto os nossos neoliberais não dão a devida importância a esse movimento cíclico das commodities, e a nossa economia, principalmente aqui do Paraná, dessa região, extremamente dependente, porque os preços das commodities não interferem apenas nas exportações, mas também no preço interno, doméstico dessas commodities, como nós estamos vendo agora com o preço da carne. É um exemplo típico disso daí, onde grande parte da carne de boi, só para justificar, e de frango, é consumido internamente, né? Mas com reflexo na inflação que nós estamos sentindo hoje. Mas voltando àquele momento, o efeito dessa queda dos preços das commodities, 2015, 2016, já estava sendo sentido nas finanças municipais. A nossa receita municipal, a receita corrente líquida, já começou a dar sinais que não acompanhava as despesas. Ou seja, você entra naquele movimento de reversão cíclica, cai a receita, e aí eu acho que o maior erro que o presidente Dilma, na segunda gestão, fez foi colocar o ministro da Economia que ela colocou, que fizeram um diagnóstico errado da inflação, um diagnóstico completamente equivocado da situação brasileira naquele momento, que aprofundou a economia e jogou a nossa economia para uma recessão, veja, pior que a da pandemia, 8 pontos acumulados em 15, 16 e começo de 17. Né? Nesse ano vamos cair 4 com a pandemia, lá caímos 8, sabe? Então, uma coisa inimaginável, sabe, de erro. Quando o Krugman fez uma análise criticando a política econômica brasileira, os neoliberais saíram de pau no professor Krugman, dizendo que ele não conhecia nada do Brasil. Infelizmente, eu acho que os nossos neoliberais, como Samuel Pessoa e outros, não conhecem nada do Brasil. Sabe? Essa é minha visão dessa questão aí. Agora, dentro dessa gestão, então a segunda parte, 15 e 16, já diria, foi uma gestão muito mais difícil de você administrar a queda de receita, quando as despesas estão quase todas contingenciadas e compromissadas, quer seja com finalização de investimento, quer seja com folha de pessoal, etc. Então, eu acho que os ciclos aí, de novo, a maldição das commodities, a forma
com que a economia cíclica brasileira ela reage e os impactos que essas mudanças de preços relativos de commodities vis-à-vis outras variáveis, mercado financeiro, ascensão da China, etc., tiveram na nossa economia, impactaram muito a gestão. Mas também, por outro lado, eu acho que eu fiquei muito feliz. Foi uma gestão de uma quantidade de obras de investimento muito grande que Curitiba vai demorar para ter novamente. Nós vamos ter que ter um bloco de investimento novamente, e aí eu acredito claramente, quem vai puxar uma retomada é o investimento público. Daí porque você tem que ter um controle das despesas correntes, para criar espaço para que o investimento público possa, em cidades do porte de Vitória, Curitiba, São Paulo e outras metrópoles mais, mexer com a sociedade, com o emprego, reativando essas forças produtivas que nós temos à disposição. Fábio, vamos fazer mais uma breve e vamos voltar ainda para essa questão da cidade, principalmente enquanto vetor de crescimento interno. Ótimo.